Senhor a todos, bom dia, meus amados irmãos. Rendemos graças ao nosso bom Deus pela oportunidade que Ele nos concede e mais uma vez podermos compartilhar com os irmãos a leitura bíblica diária da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nesta oportunidade estamos estudando a lição de número 9 do tema geral da nossa lição Escola Bíblica Dominical, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O tema dessa nossa lição, que será aplicada amanhã, no domingo, dia 30 de agosto de 2020, é o seguinte: como vencer as oposições à obra de Deus. Nesta oportunidade, estaremos lendo a leitura bíblica diária do sábado, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos números 34 a 42, com o tema A Grandeza da Obra de Deus. Me acompanhe. Neste momento estaremos utilizando a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque, antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados, por esta rica oportunidade, onde nós estamos observando em um contexto histórico o princípio da igreja primitiva, século I, após morte de Cristo, ressurreição, a igreja em pleno desenvolvimento com relação ao seu crescimento populacional, assim podemos dizer. Porém, a nossa lição, ela trata de como vencer as oposições à obra de Deus. Durante a semana, nós acompanhamos as leituras. Segunda-feira nós vimos a fé, uma arma contra a oposição. Na terça, a oração, uma arma contra a oposição. Vimos também na quarta, a união, uma arma contra a oposição. Quinta-feira, a vigilância, uma arma
contra a oposição. Sexta-feira, a obra de Deus triunfará. A grandeza da obra de Deus estamos vendo hoje, no sábado, e vemos que a obra de Deus, ela não pode parar. No contexto histórico do livro de Neemias, nós vemos que Deus, ele colocou o desejo no coração do seu servo para promover o andamento da obra da construção dos muros em Jerusalém. Enfrentaram oposições. Dentro da lição, nós vamos ver algumas armas que os opositores utilizaram contra o povo de Deus. Na leitura bíblica diária, nós vemos um período em que a igreja estava crescendo, os discípulos de Cristo estavam levando a mensagem do Evangelho e surge, no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, um homem chamado Gamaliel, do hebraico. Esse nome significa Deus é a minha recompensa. O nome Gamaliel, citado em Atos 5:34, fala de um fariseu altamente educado e um mestre respeitado na literatura rabínica, chamado de Gamaliel o ancião, para fazer distinção de Gamaliel I, Gamaliel II, seu neto, provavelmente, era neto do rabino Hillel, fundador de uma das ramificações do farisaísmo. Observe que alguns leitores ou estudiosos da palavra de Deus têm uma opinião a respeito deste homem chamado Gamaliel. Gamaliel era um fariseu que provavelmente não queria que os saduceus obtivessem alguma vitória. Dentro desses comentários, os irmãos sabem que havia uma disputa, tanto política quanto religiosa, entre o farisaísmo, e os saduceus. Então observe que Gamaliel era um ancião num conselho que deu para que os príncipes de Judá, Jerusalém, os fariseus, a cúpula religiosa, tivesse uma cautela quando fosse tratar a respeito dos seguidores de Cristo. E Gamaliel, ele usou, para livrar os apóstolos da morte, o fato de já ter havido algumas rebeliões. Ele cita Teudas, que ele é citado por Josefo, Flávio Josefo, dentro da história, e também por Judas, uma rebelião promovida por Judas, o Galileu. Agora, o interessante do conselho de Gamaliel é que ele diz assim: deixa eles, pois se a obra não for de Deus, não prosperará, ou ela se desfará. Versículo de número 38. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Versículo de número 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. A obra de Deus, ela é grande.
A obra de Deus, ela é completa. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: tenho por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Dentro do conselho de Gamaliel, ele tem 2 pontos. Se não for de Deus, ela acaba sozinha, como as rebeliões de Teudas e de Judas, que de Teudas ele faleceu, ou foi morto em combate, conforme alguns historiadores, e os seus 400 seguidores se desfizeram. No caso de Judas também, ele foi morto em uma rebelião, e os seus seguidores se desfizeram ou abandonaram a causa. Mas agora eles estavam falando a respeito do homem que se dizia ser filho de Deus. Um homem que morreu crucificado na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. E conforme o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, foi visto por mais de 500 testemunhas. E ele estava vivo, ressuscitado. Foi assunto aos céus e agora os seus discípulos estavam pregando a palavra, operando milagres e maravilhas. Mas está o conselho de Gamaliel: se esta obra for de Deus, é mesmo que dizer, prosperará. Não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes achados combatendo contra Deus. E eles concordaram nisto. Então, meus amados, a obra, podemos ver hoje, 2000 anos depois, a obra é de Deus, prosperou. Nós estamos aqui. Se você está me ouvindo nesta manhã, é porque o Evangelho te alcançou. A obra de Deus chegou até a sua vida com grandeza, com graça, com o amor divino que alcançou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje você é lavado, remido no sangue de Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue-se ao Senhor, porque a obra tem prosperado e Deus tem nos abençoado. Que Deus os abençoe e vos dê um dia glorioso na sua presença. Amém.